O filme começa nos mostrando Em procurando recursos em uma cidade completamente destruída e tomada por radiação. Depois de procurar os recursos, ela vai para sua casa, e vemos que ela mora em uma pequena fazenda que de algum jeito não é afetada pela radiação, e ela tem um cachorro que sempre a acompanha. E ela sempre coloca armadilhas em sua fazenda, até que um dia, quando ela estava colocando suas armadilhas, ela vê uma carroça no meio da rua. Ela fica bem assustada, pois achava que era a única pessoa viva no mundo. Então ela se aproxima da carroça, mas antes que ela possa mexer, seu cachorro escuta passos. Então ela se esconde. E esses passos são de uma pessoa que está com uma roupa especial. Essa pessoa tira sua máscara, pois percebe que aquele ar não está contaminado com radiação. Seu nome é John. Então John vai tomar um banho na cachoeira, mas Em o segue. E quando ela se aproxima dele, ele aponta uma arma para ela. Mas ela fala para ele que ele tem que ser daquela água, pois aquela água está contaminada. E então John sai da água, mas logo depois começa a vomitar e fica mal. Então Em leva ele até sua casa e cuida dele. Então John fica melhor e os dois vão se conhecendo e viram amigos. Após isso, os dois começam a conversar sobre como era a vida antes da guerra nuclear. Em fala que sua família deixou ela e seu irmão na fazenda e foram atrás de mais pessoas vivas. Mas eles nunca mais voltaram. Então seu irmão foi atrás deles para ver se os encontrava, mas ele também não voltou. E John começa a pensar por que a fazenda é protegida da radiação, mas ele não consegue descobrir. E no dia seguinte os dois estão conversando na beira de um lago, e John pergunta a Em se tinha nevado bastante no inverno. Em fala que seu gerador tinha estragado e que ela quase morreu de fome, porque não conseguia congelar a comida. Então John fala que sabe um jeito de fazer o gerador funcionar usando a cachoeira contaminada. Mas para fazer isso ele precisaria de tábuas. Então eles vão até a igreja para pegar as tábuas. Mas Em fala que foi seu pai que construiu essa igreja, e que a igreja era importante para ela. E então o John desiste de destruir a igreja. E depois disso os dois começam a fazer todas as tarefas da fazenda juntos. E então eles vão numa lojinha abandonada e o John acaba ficando bêbado. E a Em leva ele para casa. E quando eles chegam lá, o John briga com a Em falando que não precisa da ajuda dela para tudo. E no dia seguinte, o John pede desculpa para Em por ter bebido e falado aquilo para ela. E ela faz um jantar para os dois. Depois do jantar, os dois se beijam, e a Em tenta relaxar com ele, mas ele fala que os dois têm que se conhecer melhor. E no outro dia, a Em está checando as suas armadilhas, e percebe que alguém mexeu nelas, e seu cachorro fica bem agitado e sai correndo de perto dela. Ela o segue e encontra um novo sobrevivente. Ela encontra Caleb, que fez amizade com seu cachorro, e Em fica bem surpresa por encontrar mais um sobrevivente. E então Caleb pede a Em um copo de água, e a Em o leva para sua casa. E então John aparece com um rifle na mão apontando para Caleb, mas a Em fala para ele baixar. E então eles começam a conversar, e Caleb fala que andou muito para chegar até ali, e que ele está seguindo em direção ao sul. Ele só precisaria ficar alguns dias ali na fazenda de Em, mas logo iria embora. Em e John concordam em deixar ele ficar, e então eles vão comer. E enquanto eles comem, eles começam a conversar sobre como está o mundo no apocalipse. John fala que antes de chegar na fazenda viu um garoto doente e muito sujo. John diz que tentou ajudá-lo, mas ele não resistiu e pediu para John matá-lo. Então eles terminam de comer e John revela para Em que o garoto que ele matou na verdade era o irmão dela. E ele pede desculpas para ela por ter feito isso, e ela fala que entende ele. E então no dia seguinte, John e Caleb saem para caçar, e eles passam perto da cachoeira. E John conta seu projeto a Caleb. Ele conta que queria usar a cachoeira para fazer um gerador de energia, mas ele precisava das tábuas da igreja para fazer o gerador. Mas ele não podia destruir a igreja pois era importante para a Em. E no jantar eles discutem essa ideia. E a Em acaba deixando eles destruírem a igreja para fazer o gerador. E no dia seguinte eles já começam. E enquanto a construção ia evoluindo, a amizade de Em e Caleb também ia. E um dia os dois saem juntos. E nesse passeio os dois começam a conversar sobre a religião deles. E Caleb fala que isso ajuda ele a continuar a vida. E quando eles voltam para a fazenda, o John já tinha feito grande parte do projeto. E de noite John chama Em para conversar.
e fala para ela que se ela quisesse ficar com Caleb, ela podia ficar, e que ele não se importaria e iria entender. A Amy fala que não está rolando nada entre eles, e que ela não iria ficar com o Caleb. E então a construção deles já está quase terminando, e eles fazem um jantar de comemoração. Depois do jantar, eles vão no rio para se divertir, e John revela a Amy que ele a ama, e então eles vão para casa juntos. Mas quando eles chegam lá, o John acaba dormindo porque está muito cansado. Então a Amy vai para o quarto do Caleb, e os dois acabam relaxando juntos. No dia seguinte, o Caleb e a Amy estão bem mais próximos do que o normal, então o John já percebe o que rolou entre os dois. O Caleb e o John vão terminar o gerador para que eles finalmente possam ter energia, mas o Caleb acaba escorregando e o John consegue segurar ele com uma corda. Então os dois começam a se encarar e o John acaba largando. E a cena corta com o John chegando na casa e falando para Amy que o Caleb foi viajar para o sul. A Amy não acredita muito, porque bem agora que os dois ficaram juntos, ele iria viajar para o sul. Então ela vai atrás dele para ver se o acha, mas ela não consegue achá-lo. E a energia da casa da Amy volta, e a Amy começa a tocar seu piano, e o John aparece e começa a ver ela tocar, e ele fica com uma cara de culpado. E nós nunca vamos saber se o Caleb morreu ou não, porque não deve rolar uma continuação desse filme, já que o público não gostou muito.